As portas do fórum mal se fecharam atrás de nós quando minha ex-sogra se postou diretamente em meu caminho. Ela fincou a ponta de sua bengala no concreto do lado de fora do Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, e me olhou com a mesma expressão que usara por anos, sempre que queria me fazer sentir pequena. Nunca mais ponha os pés na minha casa. Odete vociferou alto o suficiente para que as pessoas que passavam pudessem ouvir. Fora! Meu ex-marido, Heitor, estava a poucos metros atrás dela, em seu terno azul marinho feito sob medida. Ele cruzou os braços sobre o peito e sorriu com um desdém, como se o juiz do divórcio tivesse acabado de lhe conceder a maior vitória de sua vida. Ajustei a alça da minha bolsa de couro gasta e respirei fundo. A enxaqueca que vinha se formando atrás do meu olho direito desde o amanhecer latejou novamente. Então eu sorri. Na verdade, Odete, eu disse em voz baixa, a venda foi concluída esta manhã. Ela franziu a testa. Que venda? Eu vendi a casa. Seu rosto mal mudou antes que eu acrescentasse mais uma frase. E seu filho não é mais o presidente. Por 2 segundos inteiros, ninguém falou. Então, Heitor riu, não uma risada nervosa, uma risada alta e confiante que fez algumas cabeças se virarem na escadaria do fórum. Elisa, ele disse, balançando a cabeça, você sempre teve uma imaginação e tanto. Odete riu também. Você realmente acha que alguém acredita nisso? Eu não, respondi. Não havia mais nada a explicar. Ainda não. Em vez disso, enfiei a mão na bolsa, tirei um pequeno envelope e entreguei a Odete. Estas são as instruções do advogado. Você tem 72 horas para remover seus pertences pessoais. Ela nem sequer pegou o envelope. Heitor deu um passo à frente. Você perdeu oficialmente o juízo. Talvez ele acreditasse nisso. Ou talvez precisasse acreditar, porque se admitisse, mesmo que por um segundo que eu não estava blefando, tudo em que ele acreditara nos últimos 25 anos desmoronaria. 6 meses antes, eu nunca imaginei que estaria do lado de fora de um fórum dizendo essas palavras. Naquela época, eu ainda estava tentando salvar um casamento que havia desaparecido silenciosamente anos antes de eu perceber. As pessoas sempre perguntam quando um casamento acaba. Na minha experiência, não é um grande momento. São centenas de pequenos momentos. Foi Heitor passando no meu escritório apenas quando precisava de uma assinatura. Foi jantar sozinha 3 noites por semana porque outra reunião com um cliente se estendeu. Foi ele se apresentando em eventos da empresa sem nunca me mencionar. O pior aconteceu no Prémio Liderança da Indústria Paulista, no centro de São Paulo. Nossa empresa, Almeida Sistemas de Precisão, tinha acabado de receber um prémio por 25 anos de atividade. Eu estava sentada à mesa 12, usando um vestido verde escuro que eu tinha há quase 10 anos. Nada chique. Nunca fui de roupas caras. Heitor subiu ao palco. Ele parecia confiante, à vontade, como se tivesse ensaiado cada palavra. Eu comecei a Almeida Sistemas de Precisão com nada mais que um sonho. Ele disse à plateia. As pessoas aplaudiram. Eu trabalhei todos os dias para construir esta empresa e torná-la o que é hoje. Mais aplausos. Eu esperei. Certamente ele mencionaria as pessoas que realmente mantiveram a empresa viva. Nossos funcionários, seu falecido pai, talvez eu. Em vez disso, obrigada a todos por acreditarem na minha visão. Foi isso. Eu sorri educadamente porque todo mundo estava sorrindo. Por dentro, algo doía. Não porque eu precisasse de aplausos, mas porque eu passei 25 anos garantindo que a folha de pagamento saísse toda sexta-feira.
Eu refinanciei nossa casa durante a crise económica. Quando o fluxo de caixa quase entrou em colapso, eu mesma liguei para os fornecedores e implorei por mais 30 dias. Lembrei-me de estar sentada em nosso pequeno escritório, com pilhas de faturas não pagas, enquanto meu pai deslizava silenciosamente um envelope pela mesa. Ele havia vendido parte de suas terras perto do interior de São Paulo, R$ 1,5 milhão. Tudo o que ele economizou depois que minha mãe morreu. Ele olhou para mim e simplesmente disse: "Se você acredita que esta empresa pode sobreviver, então eu também acredito." Aquele dinheiro não nos comprou luxo, comprou-nos tempo. O tempo se tornou sobrevivência. A sobrevivência se tornou crescimento. O crescimento se tornou a empresa que Heitor agora chamava de sua, unicamente. Uma semana após o banquete de premiação, notei outra coisa. Heitor parou de usar sua aliança. Nem sempre, apenas quando viajava. Eu não disse nada. A essa altura, o silêncio se tornara mais fácil do que as discussões. Então, uma noite de terça-feira, ele chegou em casa carregando uma pasta. Eu estava esquentando uma sobra de canja de galinha porque minha enxaqueca me incomodava a tarde toda. Ele colocou a pasta ao lado da minha tigela. Eu já assinei. Olhei para baixo. Papéis do divórcio. Sem aviso, sem conversa, apenas assinaturas esperando pela minha. "Acho que isso é o melhor", ele disse. Continuei olhando para os papéis. O que aconteceu conosco? Ele suspirou impacientemente. "Elisa, somos colegas de quarto há anos." Assenti lentamente. Talvez essa parte fosse verdade. Mas colegas de quarto não apagam um ao outro. Ele se encostou no balcão da cozinha. "Já conversei com meu advogado." "Claro que sim. Vou garantir que você fique confortável financeiramente." Confortável. Depois de 25 anos. Finalmente olhei para ele. "O que você acha que eu contribuí para esta empresa?" Ele pareceu surpreso com a pergunta. "Você cuidava das planilhas." Apenas 4 palavras. Você cuidava das planilhas. Nada sobre negociar empréstimos, nada sobre manter os funcionários com plano de saúde. Nada sobre sentar ao lado de leitos de hospital após acidentes de trabalho. Nada sobre perder férias porque alguém tinha que ficar. Apenas você cuidava das planilhas. Ele pegou as chaves. "Tenha um jantar com a Juliana", presumi. Embora ele não tenha dito o nome dela. Depois que a porta da frente se fechou, fiquei sentada ali, sozinha, até a canja esfriar. Eu não estava chorando. Ainda não. Eu estava tentando entender como alguém poderia viver ao meu lado por 25 anos e genuinamente acreditar que eu simplesmente organizava papéis. 2 dias depois, encontrei Sofia Tanaka. Ela fazia parte do nosso conselho há anos e se tornara uma das poucas pessoas em quem eu confiava completamente. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila, perto da Avenida Paulista. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela mexeu o café uma vez. "O que você quer?" Eu esperava um conselho legal. Em vez disso, ela fez essa pergunta. "Eu não sei." "Sabe sim." Olhei pela janela. "Eu quero que ele pare de fingir que eu nunca existi." Sofia assentiu. Então ela fez uma pergunta que me pegou completamente de surpresa. "Você assinou a procuração de voto deste ano?" Eu pisquei. "Não, eu não tinha. Eu esqueci." Sofia sorriu pela primeira vez naquela manhã. "Não." Ela pegou em sua pasta um grosso fichário corporativo. "Você se lembrou exatamente quando precisava." Ela o abriu com cuidado antes de deslizá-lo pela mesa. "Vire para a página 32. Eu franzi a testa. "O que estou procurando?"
Sofia cruzou as mãos. A razão pela qual Heitor pode ter cometido o maior erro de sua carreira. Fiquei olhando para a página 32 por vários segundos antes de olhar de volta para Sofia. A página não era dramática, sem manchetes em negrito, sem cláusulas secretas destacadas em amarelo. Apenas um gráfico. Caixas, nomes, números, linguagem corporativa, que passei metade da minha vida lendo. Não entendo, admiti. Sofia virou o fichário para si e bateu na página com um dedo. Você possui 38% do capital da empresa. Eu sei, mas não é isso que importa aqui. Ela apontou para baixo. Suas ações preferenciais classe A têm 5 votos cada. Assenti lentamente. Lembro-me do papai insistindo nisso. Eu também. Sofia recostou-se. Heitor também se lembra. Isso me surpreendeu. Pensei que você fosse me dizer que ele tinha esquecido. Ela balançou a cabeça. Não, isso tornaria a história fácil demais. Ela sorriu levemente. Heitor não esqueceu. Ele se acomodou. Aquela frase ficou comigo. Por anos, toda a reunião anual de acionistas seguia a mesma rotina. Algumas semanas antes, a assistente de Heitor me enviava por e-mail uma autorização de procuração. Eu assinava, Heitor votava com minhas ações. A reunião terminava, a vida continuava. Eu confiava nele, disse em voz baixa. Sofia sentiu. E ele passou a acreditar que a confiança era permanente. Ela deslizou outro documento pela mesa. A procuração deste ano estava em branco, sem assinatura. Eu nunca a enviei de volta. Não. Sofia olhou diretamente para mim. Pela primeira vez em 17 anos, Heitor não controla seus votos. Fiquei sentada em silêncio. Lá fora, um caminhão de entregas manobrava no beco atrás da cafeteria. Alguém riu perto do balcão. A vida continuava. A minha havia mudado de repente. Sofia continuou gentilmente. Quando seu pai investiu na Almeida Sistemas de Precisão há 15 anos, ele não deu um cheque a Heitor. Ele investiu em mim. Exatamente. Sorri pela primeira vez em semanas. Papai nunca desgostou de Heitor. Ele simplesmente acreditava que negócios e casamento eram duas coisas diferentes. Se esta empresa sobreviver por causa do meu dinheiro, ele dissera na época, quero que todos se lembrem de onde esse dinheiro veio. Sofia fora a jovem advogada que redigiu o acordo. Cada ação, classe A, tinha 5 votos. Elas não poderiam ser convertidas sem meu consentimento por escrito. Não poderiam ser diluídas sem minha aprovação. Naquela época, nenhum de nós imaginava que a empresa um dia valeria mais de 500 milhões de reais. Estávamos apenas tentando pagar a folha. Então, o que acontece agora? Perguntei. Sofia não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela cruzou as mãos. Isso depende do porquê você está perguntando. O que você quer dizer? Se você está tentando punir seu marido por ter um caso. Ela deixou a frase no ar. Ah, então não faça isso. Eu pisquei. Eu não faria. Eu sei. Ela pareceu aliviada. Mas se você está tentando proteger uma empresa cuja liderança parou de agir no melhor interesse de seus funcionários, ela fechou o fichário. Essa é uma conversa diferente. Nas semanas seguintes, a mediação do divórcio avançou. Tudo se tornou papelada. Demonstrações financeiras, avaliações de imóveis, contas de aposentadoria, apólices de seguro, 25 anos de casamento, reduzidos a pastas com abas coloridas. Heitor era educado, sempre que os advogados estavam presentes, quase alegre. Era estranho. Ele tratava o divórcio como uma transação comercial
que já havia vencido. Durante uma sessão de mediação, nossos advogados revisaram os bens do casal. A velha casa no Morumbi surgiu. Pertencer aos meus pais antes de falecerem. Embora tivesse se tornado parte do patrimônio do casal, para fins de partilha também precisava de reparos caros. O telhado estava perto do fim de sua vida útil. As janelas originais vazavam todo o inverno. O encanamento também não era exatamente novo. Heitor mal olhou para a avaliação. Não a quero. Seu advogado olhou para ele. Tem certeza? Não tenho interesse em manter aquele lugar. Ele se virou para mim. Você sempre gostou de casas antigas? Eu não disse nada. Ele queria outra coisa em vez disso. O apartamento no centro de São Paulo. A maior parte da nossa conta na corretora, seu barco, várias contas de investimento. Seu advogado, silenciosamente, rearranjou os números. No final da tarde, Heitor concordou formalmente em renunciar a qualquer reivindicação futura sobre a casa do Morumbi como parte do pacote de acordo. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Saindo para o estacionamento, ouviu dizer ao seu advogado: fiz o melhor negócio. Talvez ele acreditasse nisso. Em casa, Odete já havia começado a agir como se eu não morasse mais lá. Uma tarde de quinta-feira, voltei de uma consulta médica. A artrite em 2 dedos da minha mão direita estava me incomodando novamente. Quando entrei, caixas de papelão enchiam o corredor de entrada. Uma caixa tinha uma etiqueta de marcador preto grosso: doar. Ajoelhei-me com cuidado e a abri. Em cima estava a fotografia de casamento dos meus pais. Abaixo dela, o velho canivete do papai. Os cartões de receita, escritos à mão da minha mãe. Um álbum cheio de fotografias dos primeiros anos da Almeida Sistemas de Precisão. Nosso primeiro galtão alugado. Heitor coberto de graxa de máquina. Eu segurando Aura com um braço enquanto atendia ligações da folha de pagamento com o outro. Uma fotografia estava dobrada no canto. Eu a desdobrei gentilmente. Odete entrou, carregando sacolas de supermercado. Oh! Ela não parecia envergonhada. Pensei que Heitor não ia querer toda essa tralha velha. Olhei para cima. Meus pais são tralha. Ela suspirou dramaticamente. Não comece. Estou perguntando. Você vai se mudar em breve de qualquer maneira. Ela colocou as compras no balcão. Não há razão para arrastar memórias inúteis para sempre. Fechei o álbum com cuidado. Aquilo não eram memórias para mim. Eram provas. Provas de que eu estive lá desde o início. Naquela noite, enquanto levava a roupa suja para o andar de cima, ouvi Odete falando ao telefone. Ela não sabia que eu estava em casa. Eu disse à Juliana que ela vai adorar esta cozinha quando eles a reformarem. Uma pausa. Oh, com certeza. Ela riu. Os armários são antigos. Outra pausa. Finalmente, vamos deixar esta casa com uma aparência moderna. Voltei silenciosamente para o andar de baixo antes que ela me notasse. Não porque eu estivesse com medo, mas porque de repente percebi que ela não estava imaginando um futuro onde eu ainda existisse. Na segunda-feira seguinte, meu telefone tocou. Tiago Mendes, nosso contador externo. Ele quase nunca me ligava diretamente. Elisa, sua voz soava estranhamente séria. Você tem alguns minutos? Tenho sim. Estive revisando a remuneração dos executivos. Algo em seu tom me fez sentar. Encontrei várias coisas que a Sofia precisa ver. Que tipo de coisas? Ele baixou a voz. Grandes bônus de retenção para executivos. Isso não é incomum. Estes foram aprovados sem revisão completa do conselho. Eu franzi a testa. Mais alguma coisa? Uma viagem a um resort listada como conferência de fornecedores. Silêncio. Um quarto de hotel. Eu não precisava que ele dissesse outro nome. Ele continuou. Tem mais.
Ele explicou que as contribuições para a aposentadoria dos funcionários horistas haviam sido silenciosamente reduzidas enquanto os bónus dos executivos aumentavam. Várias classificações contábeis não faziam sentido. Nada gritava criminoso. Mas, juntas, a imagem não era boa. Quando desliguei, fiquei sentada sozinha na minha cozinha por quase 20 minutos. Eu não estava pensando em vingança. Eu estava pensando no seu Francisco. Ele trabalhava conosco desde os dias do galpão, 68 anos, agora, ainda aparecendo todas as manhãs antes do nascer do sol. Se Heitor realmente tivesse escolhido bônus em vez de pessoas como o seu Francisco, isso não era mais apenas sobre o meu casamento. Naquela noite, Laura veio-me visitar. Ela ficou na minha cozinha, girando a caneca de café entre as mãos. Mãe. Olhei para ela. Eu sabia. Eu congelei. Sabia o que sobre a Juliana? As palavras mal saíram por quase um ano. O cômodo, de repente, pareceu muito silencioso. Por que você não me contou? Laura começou a chorar. O pai disse que você já sabia. Eu não sabia. Ele disse que o casamento de vocês já tinha acabado há anos. Olhei para a mesa. Eu acreditei nele. Ela enxugou o rosto. Pensei que ficar neutra significava que eu não estava escolhendo lados. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Às vezes, o silêncio escolhe por você. Eu não disse em voz alta, ela já sabia. Na manhã seguinte, meu telefone tocou antes das 8 horas. Sofia. O Tiago terminou de revisar tudo. Prendi a respiração. Temos o suficiente. Para quê? Ela respondeu com calma. Uma reunião de emergência do conselho. Quando amanhã? Ela fez uma pausa longa o suficiente para meu estômago se contrair. Às 10 horas. Mal. Dormi na noite anterior à reunião do conselho. Não porque eu estivesse com medo de Heitor. Eu estava com medo de mim mesma. Aos 49 anos, você para de acreditar que toda decisão difícil tem um final limpo. Passei 25 anos ajudando a construir a Almeida Sistemas de Precisão. Eu conhecia cada corredor, cada máquina, cada aniversário de funcionário e cada emergência familiar que ajudamos discretamente. E se remover Heitor machucasse as pessoas que eu estava tentando proteger? Essa pergunta ficou comigo até o amanhecer. Fiquei na minha cozinha com uma caneca de café que nunca bebi. A enxaqueca do dia anterior havia desaparecido, mas meu estômago estava apertado. Por volta das 7h30, meu celular vibrou. Sofia, eu sei o que você está pensando. Ela disse antes que eu falasse. Sabe, você está se perguntando se isso está se tornando pessoal. Olhei pela janela para o ipê que meu pai plantara no ano em que Laura nasceu. É pessoal. É, Sofia não discutiu. Mas isso não o torna errado. Fiquei quieta. Ela continuou. Se o relatório do Tiago estivesse limpo, eu lhe diria para ir embora. E se não estiver, então sua responsabilidade não é com o Heitor. Ela fez uma pausa. É com a empresa. 1 hora depois, dirigi para o escritório. A placa familiar da Almeida Sistemas de Precisão apareceu e por um momento lembrei-me do primeiro prédio que alugamos. 750 metros quadrados. Uma doca de carga, uma cafeteira que mal funcionava. Naquela época, Heitor e eu comemorávamos cada novo cliente com pizza para a viagem. Não estávamos competindo um com o outro. Estávamos sobrevivendo juntos. Essa memória quase me fez dar a volta com o carro. Quase. Quando entrei no saguão, notei as pessoas se comportando normalmente. Alguém riu perto das máquinas de venda automática. Alarmes de empilhadeiras ecoavam fracamente do chão de produção. A recepção atendia telefones. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer no andar de cima. Eu esperava que nunca soubessem, não os detalhes. As empresas sobrevivem à má liderança.
Elas não sobrevivem a dramas públicos constantes. Peguei o elevador para o andar executivo. Sofia e Tiago já estavam lá. Tiago parecia exausto. Revisei tudo 2 vezes. Ele disse em voz baixa: "Você não encontrará erros. Eu nunca pensei que encontraria." Ele assentiu. Eu gostaria de ter encontrado. Sofia me entregou uma pasta. Esta não é sua luta, a menos que você decida que é. Eu apreciei isso. Ninguém estava me pressionando, ninguém estava prometendo vingança, apenas responsabilidade. Às 9h10, outro membro do conselho chegou, Sérgio Costa. Ele servia no conselho quase tanto tempo quanto Sofia. Ele me cumprimentou educadamente. Não esperava vê-la hoje. Imagino que Heitor também não. Ele sorriu levemente. Serei honesto. Espero que você seja. Fico desconfortável em misturar divórcio e governança corporativa. Eu também. Isso pareceu surpreendê-lo. Não quer vingança, Sérgio. Então por que estamos aqui? Olhei-o diretamente nos olhos. Porque se o relatório do Tiago fosse sobre qualquer outra pessoa, ainda estaríamos tendo esta reunião. Ele considerou isso por alguns segundos, depois simplesmente assentiu. Não foi concordância, mas também não foi descarte. Às 9h40, meu advogado ligou. O juiz assinou o acordo. Fechei os olhos. Então é oficial? Sim. E a propriedade A, empresa de registro de imóveis, tem autorização para fechar. Sussurrei. Obrigada. A chamada terminou. Fiquei olhando para o meu celular por um longo momento. A casa do Morumbi era finalmente só minha. Não porque eu tivesse enganado alguém, mas porque Heitor havia escolhido outra coisa. Durante a mediação, ele insistiu em ficar com o condomínio no centro, a maior parte da nossa conta na corretora e seu barco. Ele chamou a casa antiga dos meus pais de um poço de dinheiro. Ele queria liquidez, ele queria conveniência. Ele riu quando seu próprio advogado sugeriu que pensasse 2 vezes. Ela pode ficar com o lugar velho. Essas foram suas palavras exatas. Agora, o advogado do fechamento estava esperando apenas a confirmação final de Bruno Ferreira. Pela primeira vez em meses, permiti-me uma respiração lenta. Às 9h55, meu celular vibrou novamente. Um e-mail. Assunto: procuração de acionista para votação. Eu franzi a tris. Testa. O remetente era a assistente executiva de Heitor. Rotineiro profissional, exatamente o mesmo formato que eu recebia todos os anos. Por favor, assine assim que possível. Quase ri. Não porque fosse engraçado, porque o hábito é poderoso. Por 17 anos, eu teria aberto o anexo assinado sem ler e enviado de volta. Minha mão realmente se estendeu para o mouse. Então, parei. A data. A data de hoje, reunião do conselho às 10 horas. Imediatamente encaminhei-o. E-mail para Sofia. Alguns segundos depois, ela respondeu: Obrigada. Não responda. Aquele único e-mail disse ao conselho algo importante. Heitor não estava tentando roubar meu voto. Ele simplesmente presumiu que sempre o teria. Às vezes, a arrogância não se anuncia. Às vezes, ela silenciosamente espera que o ontem se repita para sempre. Exatamente às 10 horas, Heitor entrou na sala de reuniões. O mesmo sorriso confiante, o mesmo terno caro, café em uma mão. Ele olhou ao redor da sala. Bom dia a todos. Ninguém respondeu imediatamente. Ele me notou. Seu sorriso desapareceu. O que você está fazendo aqui? Fui convidada. Ele riu uma vez. Esta é uma reunião do conselho. Sofia fechou a pasta de couro à sua frente. É, sim. Então, por que a Elisa está sentada aqui? Sofia respondeu calmamente.
Porque ela é diretora e acionista com direito a voto. Heitor piscou. Tudo bem. Ele deu de ombros. Vamos acabar logo com isso. Ele sentou-se, extremidade oposta da mesa. Juliana não estava lá dentro. Ela esperava do lado de fora, provavelmente esperando que Heitor a apresentasse mais tarde como nossa próxima diretora de operações. Sofia olhou ao redor da sala. Antes de começarmos, gostaria que todos confirmassem que receberam o resumo da auditoria de Tiago Mendes. Papéis farfalharam. Todos assentiram. Heitor parecia irritado. Que auditoria? Tiago deslizou uma pasta em sua direção. Você vai querer ler a página 4. Heitor folheou as primeiras páginas. Sua expressão mudou. O que é isso? Sofia respondeu. Nossa pauta. Ele olhou para baixo. Remuneração de executivos, conflito de interesses, reembolso de viagens, aprovações de bônus não autorizadas. A sala ficou em silêncio, até o ar-condicionado de repente soou mais alto. Heitor olhou diretamente para mim. Isso é por causa do divórcio? Não é exatamente por causa do divórcio. Sofia interrompeu gentilmente. Não, ela cruzou as mãos. Esta reunião é sobre governança corporativa. Heitor recostou-se. Você só pode estar brincando. Sofia permaneceu calma. As evidências falam por si. Tiago pigarreou. Senhor Almeida. Heitor o fuzilou com o olhar. Os registros contábeis mostram bónus de retenção de executivos aprovados sem autorização completa do Conselho. Eram legais? Talvez. Tiago assentiu. Mas não foram devidamente divulgados. Heitor olhou para mim novamente. Você planejou isso. Encarei seus olhos. Eu planejei dizer a verdade. Sua voz endureceu. Você está disposta a destruir a empresa porque eu te deixei por um momento? A sala desapareceu. Eu nos vi 25 anos antes, cobertos de graxa de máquina, comendo pizza fria em cadeiras dobráveis, rindo porque finalmente tínhamos conseguido nosso primeiro grande contrato. Então voltei ao presente. Não, falei em voz baixa. Estou tentando impedir que você destrua a empresa que nós construímos. Não a empresa que você construiu. A empresa que nós construímos, ninguém falou, Sofia olhou ao redor da mesa. O conselho agora revisará a moção sobre a liderança executiva. Ela colocou um último documento na frente de cada diretor. Então, ela olhou para mim. De repente, percebi que isso não era o fim do meu casamento. Era o começo do que quer que viesse a seguir. Ninguém pegou uma caneta. Não imediatamente. O silêncio dentro da sala de reuniões parecia mais pesado do que qualquer discussão que eu já tinha ouvido. Heitor olhou de um rosto para outro, procurando por alguém que sorrisse, fizesse uma piada ou lhe dissesse que tudo não passava de um mal-entendido. Ninguém o fez. Sofia ajustou seus óculos de leitura. Senhor Almeida, antes que o conselho considere qualquer moção, você tem o direito de responder às conclusões. Heitor endireitou-se na cadeira com prazer. Ele deslizou o relatório de Tiago para o lado, como se não fosse nada mais do que um cardápio de restaurante. A relação entre Juliana e eu é pessoal. Ele olhou para mim antes de continuar. Meu casamento já estava desfeito. Sofia assentiu uma vez. O conselho não está avaliando seu casamento. Então, por que trazer isso à tona? Porque o relacionamento não foi divulgado enquanto as decisões de remuneração executiva que afetavam a Sra. Farias estavam sendo tomadas. Heitor cruzou os braços. Ela ganhou cada centavo. Tiago abriu outra pasta. Ninguém está questionando seu desempenho no trabalho. Ele empurrou vários documentos em direção aos diretores. Estamos questionando o processo de aprovação.
Heitor olhou para os papéis, mas não os tocou. Tiago continuou calmamente. 3 bônus de retenção foram aprovados sem revisão completa do conselho. Ele virou outra página. A viagem ao resort em Búzios foi categorizada como desenvolvimento de fornecedores. Outra página. Os recibos não mostram. Reuniões agendadas com fornecedores. Outra. A reserva do hotel lista uma suíte. O maxilar de Heitor se contraiu. Vocês andaram investigando minha vida particular? Sofia respondeu antes que Tiago pudesse. Não estivemos revisando os registros da empresa. Essa distinção importava. Não se tratava de pegar um marido infiel. Tratava-se de saber se a liderança da empresa havia parado de respeitar as regras que todos os outros seguiam. Heitor se inclinou para a frente. Esta empresa dobrou de valor sob minha liderança. Sofia assentiu. Ela também pertence a seus acionistas. E a 180 funcionários, acrescentei em voz baixa. Ele se virou para mim. Então, agora você está fingindo que isso é sobre eles? Não passei 25 anos me preocupando com eles. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Lembro-me de ligar para os operadores de máquinas durante a recessão, para prometer que o pagamento ainda cairia na sexta-feira. Lembro-me de sentar com a esposa do seu Francisco no hospital. Lembro-me de dizer aos funcionários que encontraríamos uma maneira de superar a crise antes mesmo de sabermos como. Olhei ao redor da sala. Não me lembro de ter pedido crédito. Heitor riu uma vez. Besteira. Eu balancei a cabeça. Pedi honestidade. A sala ficou em silêncio novamente. Sofia colocou uma resolução impressa na frente de cada diretor. A primeira moção diz respeito à senhora Juliana Farias. A votação foi rápida. Sua promoção pendente para diretora de operações foi retirada. Licença administrativa. Revisão independente. A moção foi aprovada por unanimidade. Heitor parecia atordoado. Ele esperava desacordo. Ele encontrou unidade. Sofia continuou. A segunda moção diz respeito à posição do Sr. Almeida como diretor-presidente. Ela fez uma pausa longa o suficiente para que cada diretor olhasse para a resolução. A recomendação perante o Conselho é a remoção, como diretor-presidente com efeito imediato, e a nomeação de Rafael Andrade como diretor-presidente interino, enquanto se aguarda uma busca permanente. Heitor levantou-se tão rapidamente que sua cadeira rolou para trás. Isso é uma loucura! Ninguém respondeu. Ele olhou diretamente para Sérgio Costa. Você me conhece há 20 anos. Sérgio suspirou. Conheço, então vote não. Sérgio parecia genuinamente desconfortável. Eu gostaria que isso não estivesse acontecendo. Eu também. Mas não posso ignorar as questões de governança. Heitor olhou para ele, depois para outro diretor, depois para outro. Finalmente, ele olhou para mim. Isso é obra sua. Sofia falou com firmeza. Não, Heitor. Esta é a decisão do Conselho. Ela olhou ao redor da mesa. Por favor, imitam seus votos. Um por um, as mãos se erguerão. Sim, sim, sim. Sérgio hesitou. Por um momento pensei que ele poderia salvar Heitor. Em vez disso, ele lentamente levantou a mão. Sofia contou em voz baixa. A moção foi aprovada. Ela olhou para Heitor. Com efeito imediato, você está removido do cargo de diretor-presidente da Almeida Sistemas de Precisão. Sem aplausos, sem música dramática, apenas silêncio. Heitor permaneceu de pé. Seu rosto ficara pálido. Vocês não podem fazer isso.
Sofia dobrou a resolução assinada. Já fizemos. Ela deslizou o documento em minha direção. Como presidente, preciso de uma assinatura adicional, reconhecendo a certificação do acionista. Meus dedos doíam quando peguei a caneta. A artrite na minha mão direita escolheu aquele exato momento para me lembrar que existia. Quase sorri. A vida tinha um estranho senso de oportunidade. Eu assinei. Não porque quisesse vingança, porque queria que o registro fosse preciso. Heitor olhou para a assinatura. 25 anos reduzidos a uma linha de tinta. Um gerente de instalações bateu suavemente na porta aberta. Ele trabalhava conosco há quase 15 anos. Sua voz era quase apologética. Senhor Almeida, quando estiver pronto, eu o ajudarei a recolher seus pertences pessoais. Não seguranças, não humilhação, apenas um homem fazendo seu trabalho. Isso, de alguma forma, tornou tudo ainda mais triste. Menos de uma hora depois, saí do prédio sozinha. O ar de verão parecia mais quente do que eu esperava. Em vez de alívio, senti-me cansada, profundamente cansada. Meu telefone tocou. Era meu advogado. Elisa, tudo bem? Fechamento está concluído. Fechei os olhos. Então é oficial. Sim, Bruno Ferreira agora é o proprietário do imóvel no Morumbi. Agradeci e encerrei a chamada. Fiquei sentada no meu carro por vários minutos sem ligar o motor. Eu havia imaginado este momento dezenas de vezes. Pensei que me sentiria vitoriosa. Em vez disso, senti falta do meu pai. Gostaria que ele pudesse ter visto que a casinha que ele tanto amava permaneceria de pé em vez de ser demolida. Bruno havia prometido restaurá-la, não substituí-la. Papai teria gostado disso. Dirigi até o Morumbi, porque havia uma última caixa de coisas pessoais que eu deixara para trás. Quando entrei na rua, outro SUV já estava estacionado do lado de fora. Bruno Ferreira estava conversando com sua corretora. Eles sorriram educadamente quando me viram. Então, outro carro parou. Heitor. Ele saiu sem dizer uma palavra. 1 minuto depois, Odete abriu a porta da frente. Ela me viu imediatamente. Seu rosto endureceu. Ela caminhou em direção aos degraus da frente o mais rápido que seus joelhos permitiam. Então, ela plantou sua bengala na calçada. Nunca mais ponha os pés na minha casa. Vários vizinhos olharam. Odete não se importou. Fora. Respirei fundo uma vez. Na verdade, Odete, ela cruzou os braços. A venda foi concluída esta manhã. O quê? Eu vendi a casa. Ela riu. Não, você não vendeu. E Heitor não é mais o presidente. Ela olhou para o filho. Heitor não respondeu. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não conseguiu encontrar palavras. Bruno se adiantou discretamente. Senhora Almeida? Odete franziu a testa. Sou Bruno Ferreira. Ele estendeu uma pasta. Sou o novo proprietário. Ela ignorou a pasta. Esta é a casa do meu filho. Bruno não discutiu. Ele simplesmente abriu a documentação na página final, a assinatura de Heitor, o acordo de partilha, a confirmação de fechamento. Odete pegou os papéis. Seus olhos percorreram de uma página para outra. Então, ela olhou para Heitor. Você assinou isso, Heitor? Esfregou a nuca. Eu não pensei. Não. Ela o interrompeu. Você não pensou. Sua voz falhou. Por um segundo, ela pareceu muito mais velha que 74 anos. Naquele momento, um policial militar parou.
Um dos vizinhos havia chamado depois de ouvir os gritos. O policial ouviu pacientemente, revisou a papelada e depois devolveu tudo. Senhora, disse ele gentilmente, propriedade mudou legalmente de dono esta manhã. Ele não foi rude, ele não foi dramático. Ele simplesmente explicou que o acordo aprovado pelo tribunal dava a Odete 72 horas para remover seus pertences. Nada mais, nada menos. Bruno se virou para ela. Já providenciei uma empresa de mudança se precisar de ajuda. Odete não respondeu. Ela ainda estava olhando para Heitor. De repente, notei 3 amostras de tinta debaixo do braço dela. Branco, cinza, creme. Ela estava planejando uma nova cozinha. Bruno sorriu educadamente. Para que conste. Ele apontou para os armários antigos. Na verdade, pretendo restaurá-los pela primeira vez em toda a tarde. Quase ri. Não de Odete da vida. Ela passara meses planejando reformar uma casa que nunca seria dela. Peguei minha última caixa de papelão do corredor. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, Heitor me seguiu. Elisa, eu parei. Por favor. Sua voz soava diferente agora. Não com raiva, desesperada. Preciso que você conserte isso. Isso, o conselho. Você ainda tem influência. Olhei para ele por um longo momento. Não quero seu casamento de volta. Eu sei. Eu quero meu emprego. Eu acreditei nele. Isso doeu mais do que eu esperava. Ele ainda não entendia o que realmente havia perdido. Não posso te ajudar. Você poderia... Eu balancei a cabeça. Não. Ele baixou a voz. Estou pedindo. Eu também. O quê? Respeito. Ele desviou o olhar. Entrei no meu carro. 3 semanas depois, um convite chegou na minha caixa de correio. Banquete anual de apreciação aos funcionários da Almeida Sistemas de Precisão. Quase joguei fora, até notar uma nota manuscrita no final. Por favor, venha. Sofia. Quando entrei no salão de festas da Pinacoteca do Estado naquela noite, a primeira pessoa que vi foi Heitor. Ele não deveria estar lá. Parei logo na entrada do salão. A Pinacoteca sediava o jantar anual de apreciação aos funcionários da Almeida Sistemas de Precisão há anos. Mas desta vez a sala parecia diferente. Mesas redondas, cobertas com toalhas de linho branco, se estendiam pelo salão. Pessoas que trabalharam ao meu lado por décadas estavam conversando, tomando café e comendo fatias de torta de nozes. Alguns haviam se aposentado anos atrás, mas ainda vinham todo verão, porque de muitas maneiras a empresa havia sido sua segunda família. Então eu vi Heitor. Ele estava sozinho, perto da parede do fundo e num terno cinza escuro. Não na mesa principal, não cercado por executivos. Apenas parado ali. Por um momento, considerei dar a volta e ir embora. Não estava interessada em outro confronto. Sofia me viu antes que eu pudesse escapar. Ela se aproximou, sorrindo calorosamente. Fico feliz que você veio. Quase não vim. Imaginei. Ela olhou para Heitor. Ele insistiu em comparecer. Você o deixou? Ele ainda é acionista. Ela baixou a voz. Mas esta noite não é sobre ele. Assenti. Espero que não. Sofia tocou meu braço gentilmente. Tenho um favor a pedir. O que é? Apenas fica até ao final. Não sei se consigo. Você consegue. Sua confiança me lembrou de algo que meu pai costumava dizer sempre que eu duvidava de mim mesma. Você não precisa gostar de fazer a coisa difícil. Você só precisa fazê-la. O jantar passou tranquilamente. As pessoas paravam na minha mesa para dizer olá.
A maioria perguntava como eu estava. Alguns se desculparam por não terem entrado em contato durante o divórcio. Eu lhes disse a verdade. Eu não estava pronta para falar. Seu Francisco finalmente sentou-se ao meu lado. Ele parecia mais velho do que da última vez que o vira. Seu cabelo estava quase completamente branco e ele se movia mais devagar do que costumava. Mas seu sorriso não havia mudado. Bom te ver, menina. Ele me chamava de menina desde que eu tinha 24 anos. Senti sua falta, seu Francisco. Você parece cansada. Ri suavemente. Estou. Você vai dormir melhor. Espero que sim. Ele acenou com a cabeça em direção ao palco. Você vai gostar desta noite. Franzi a testa. O que você quer dizer? Ele apenas sorriu. Você vai ver, Ana. Após a sobremesa, Sofia subiu ao palco. As conversas foram diminuindo gradualmente. Ela agradeceu a todos por mais um ano de sucesso antes de falar brevemente sobre a história da empresa. Este ano marca 25 anos desde que a Almeida Sistemas de Precisão abriu sua primeira oficina. Uma grande tela atrás dela se acendeu. Uma fotografia antiga apareceu. O galpão. Eu não via aquela foto há anos. Lá estava Heitor, 28 anos, sorrindo, ao lado de nossa primeira fresadora usada. Em seguida, outra foto. Eu, sentada em uma cadeira dobrável com uma calculadora. Faturas espalhadas por uma mesa de cartas. A próxima me fez rir em meio a lágrimas inesperadas. Laura pequena, dormindo em uma caixa de papelão enquanto eu terminava a folha de pagamento. As pessoas na sala riram. Outra foto. Papai, orgulhoso, ao lado da primeira máquina CNC que conseguimos comprar com seu investimento. Senti um nó na garganta. Sofia continuou falando. Por muitos anos, a história de nossa empresa reconheceu apenas um fundador. Ela fez uma pausa. Essa história estava incompleta. O próximo slide apareceu. Um título simples. Fundadores: Heitor Almeida, Elisa Bastos Almeida. A sala ficou muito quieta. Sofia olhou diretamente para mim. Algumas pessoas constroem empresas fazendo vendas. Ela olhou ao redor do salão. Outras constroem empresas garantindo que cada funcionário seja pago, cada fornecedor seja contatado, cada problema seja resolvido antes que qualquer outra pessoa perceba. Ela sorriu. Esta noite, estamos corrigindo o registro. Ouvi minha cadeira raspar suavemente no chão enquanto alguém se levantava. Depois, outro e mais outro. Virei-me. Seu Francisco já estava de pé. Ele ainda não estava aplaudindo. Ele simplesmente estava de pé. Em segundos, quase todos os outros o seguiram. Os aplausos começaram lentamente. Depois, ficaram cada vez mais altos. Olhei ao redor da sala. Pessoas que eu contratei. Pessoas que confortei após cirurgias. Pessoas cujos filhos eu vi crescer. Alguns sorriam. Outros choravam. Eu estava fazendo as duas coisas. Sofia gesticulou em direção ao palco. Balancei a cabeça. Não. Ela sorriu. Sim. Os aplausos não pararam. Eventualmente caminhei para a frente. Os degraus pareciam estranhamente longos. Quando cheguei ao microfone, minha mão direita tremia tanto que tive que segurá-la com a esquerda. Eu ri suavemente. Eu tinha um discurso preparado. Isso não era verdade. A plateia riu comigo. Acho que não tenho mais. A sala ficou em silêncio. Eu nunca quis reconhecimento. Olhei para o salão. Eu só queria a verdade. Fiz uma pausa. Meu pai costumava me dizer que integridade é o que você faz quando ninguém está olhando.
Sorri em direção à fotografia ainda exibida atrás de mim. Ele teria adorado ver todos vocês juntos esta noite. Respirei fundo mais uma vez. Esta empresa nunca foi construída por uma pessoa. Foi construída por soldadores, operadores de máquinas, recepcionistas, contadores, engenheiros, operadores de empilhadeira, equipes de manutenção e famílias que acreditaram que este lugar valia o sacrifício. Olhei ao redor uma última vez. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. Os aplausos retornaram ainda mais altos desta vez. Após o término do programa, as pessoas se reuniram para me abraçar. Seu Francisco finalmente me alcançou. Você esqueceu uma coisa. O quê? Ele sorriu. A cirurgia da minha esposa. Eu pisquei. Eu não esqueci. Você nunca contou a ninguém. Sorri. Não era da conta de ninguém. Seu Francisco virou para vários funcionários mais jovens que estavam por perto. Quando a Linda precisou de uma cirurgia no coração em 2007, o plano de saúde ainda não tinha entrado em vigor. Ele olhou de volta para mim. A Elisa providenciou um adiantamento dos fundos da empresa. Eu o interrompi. Nós aprovamos pela folha de pagamento. Ele sorriu. Ela também levou caçarolas para nossa casa por 2 semanas. Senti meu rosto esquentar. Você não precisa contar isso a todo mundo. Sim, ele assentiu com firmeza. Eu preciso. Ele olhou ao redor da sala. Heitor sabia como fazer o negócio crescer. Ele apontou gentilmente para mim. Ela sabia como cuidar das pessoas dentro dele. Ninguém aplaudiu dessa vez. Eles simplesmente assentiram. Algumas verdades não precisam de barulho. Notei Heitor parado perto da saída do salão. As pessoas não o estavam evitando. Elas simplesmente não estavam mais se reunindo ao redor dele. Ele esperou até que a sala estivesse quase vazia antes de se aproximar. Ficamos um de frente para o outro. Sem advogados, sem juízes, sem membros do conselho, apenas 2 pessoas que um dia acreditaram que envelheceriam juntas. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu esperei. Eu deveria ter te dado mais crédito. Por um momento, quase aceitei isso. Então, percebi algo. Crédito não era o que faltava. Olhei em seus olhos. Você deveria ter me dado respeito. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Nenhum de nós falou por vários segundos. Finalmente, ele perguntou em voz baixa. Você acha que algum dia vai me perdoar? Pensei nisso com cuidado. Eu já perdoei. Ele pareceu surpreso. Mas perdão não é permissão para voltar. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. Se ele realmente entendeu honestamente, não saberia dizer. Laura me encontrou do lado de fora, em uma varanda com vista para a cidade. Ela me abraçou sem dizer nada. Depois de um tempo, ela sussurrou. Estou orgulhosa de você. Beijei o topo de sua cabeça. Eu também estou orgulhosa de você. Ela sorriu. Pelo quê? Por finalmente perceber que você não precisa carregar as discussões dos outros. Ela riu. Ainda estou aprendendo. Eu também. A vida se tornou surpreendentemente comum depois disso. Comprei uma casa térrea em um bairro tranquilo na Granja Viana. Sem escadas, um pequeno jardim, espaço suficiente para Laura sempre que ela visitava. Comecei a prestar consultoria para empresas de manufatura menores, alguns dias por mês, o suficiente para me manter ocupada, não o suficiente para perder meus fins de semana novamente. Bruno Ferreira ocasionalmente enviava fotos enquanto restaurava a casa antiga dos meus pais.
Ele manteve os pisos de madeira originais, a varanda da frente, até mesmo os armários da cozinha que Odete queria substituir. Papai teria sorrido. 3 meses depois, um envelope escrito "A mão chegou". O endereço do remetente me surpreendeu. Odete. Dentro havia uma única folha de papel. Elisa, eu estava errada sobre a casa. Eu estava errada sobre o seu lugar na empresa. Não espero que você responda. Só queria que você soubesse. Odete. Não respondi imediatamente. Algumas semanas depois, enviei-lhe um cartão simples, desejando-lhe melhoras após outra rodada de fisioterapia. A compaixão não apagou o passado. Simplesmente significava que eu não queria mais carregar amargura nos anos que me restavam. Olhando para trás agora, as pessoas às vezes perguntam se a vitória foi tão satisfatória quanto eu imaginava. A verdade, não exatamente. Ver Heitor perder seu título não me curou. Vender a casa não me curou. Ser reconhecida no banquete não me curou. O que me curou foi finalmente acreditar que eu não precisava ganhar o respeito de pessoas que já haviam decidido não dá-lo. Envelhecer te ensina algo que o sucesso nunca pode. A paz vale a pena ser protegida. Sua dignidade vale a pena ser protegida. E nunca é tarde demais para parar de se desculpar por conhecer o seu próprio valor. Se você já teve que reconstruir sua vida depois que alguém o subestimou, espero que saiba que não está sozinho. Obrigada por passar este tempo comigo e eu realmente espero que as pessoas em sua vida reconheçam seu valor antes que seja tarde demais.